nós e os nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vide, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinham ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São essas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém? Amém. Irmãos, esse povo que Moisés, todos conhecem a história de Moisés? Amém. Quem não conhece? Alguém não conhece? Alguém não conhece? Todo mundo conhece. Então eu vou partir do ponto de que todos conhecem. Amém? Então Moisés pegou esse povo, tirou do Egito e estavam caminhando pelo deserto. Esse povo aqui, eles já tinham visto as 10 pragas do Egito. Irmãos, as 10 pragas do Egito, Deus estava afrontando cada um dos deuses, dos principados, potestades, dominadores da terra do Egito. Cada uma das pragas é porque o povo do Egito adorava cada um daqueles deuses. Por que Deus não pegou Moisés e já tirou o povo de uma vez? Porque Deus mostrou quem é o Senhor. Amém. Quando ele chama Moisés no meio da sarça, e Moisés tem um encontro tão poderoso com Deus, Moisés ali é transformado, porque ele começa a debater com Deus. Então Deus fala: olha Moisés, fui eu que fiz a língua, fui eu que fiz a pessoa, você vai no nome de quem eu vou, você vai no nome do grande eu sou o que sou. Amém. Aleluia. Você vai no meu nome. Amém. Então Moisés, ele é transformado pelo Senhor naquele chamado, e ele vai para a terra do Egito, e Deus começa ali a operar. Deus põe por terra cada um dos deuses daquela terra e tira o seu povo de lá. Cerca de 2 milhões de pessoas saem do Egito. Essas pessoas viram as 10 pragas, e essas pragas não atingiram o povo de Deus. Essas pessoas, quando estiveram diante do mar, o mar se abriu. Nunca antes houve os milagres como houve naquela época com aquelas pessoas. Verdade. O mar se abriu e eles passaram. Aleluia. Essas pessoas viram os seus inimigos enterrados ali, mergulhados naquele mar, e nunca mais iriam vê-los de novo, como o Senhor disse. Amém. Glória a Deus. Essas pessoas, esse povo havia vivido milagres extraordinários. A nuvem de glória do Senhor os guiava de dia, Aleluia. e a coluna de fogo os protegia à noite. Meu Deus. O relato dos espias, eles ouviram o relato dos 12 espias que foram lá para a terra prometida. 2, a Bíblia diz que tinha um espírito diferente. Caleb e Josué relataram como era boa a terra que o Senhor prometeu. 10 reclamaram, e eles viram o castigo de Deus sobre aqueles que reclamaram. Esse povo viveu, irmãos, eles participaram ativamente da construção da arca do Senhor. Aleluia. Eles participaram da construção
deu a Moisés os 10 mandamentos, nas primeiras tábuas da lei. Só que quando Moisés desce, eles estão adorando o bezerro de ouro. Por quê, irmãos? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Meu Deus. Há uma grande diferença. O Egito não saiu de dentro daqueles homens. Eles estavam na congregação. Olha como eles falam bonito, a congregação do Senhor. Moisés é a congregação do Senhor que você está levando. Eles têm um discurso muito bonito. Eles conhecem a palavra. E aí quando Moisés desce as tábuas da lei, ele lança no chão e quebra as tábuas da lei. Então o próprio Deus escreve com a mão dele as novas tábuas da lei, os 10 mandamentos. Esse povo viveu e viu isso com os próprios olhos. Eles viram o castigo no bezerro de ouro que eles construíram. Eles viram o castigo de Corá, Dotã, Abirão. Eles viveram a instituição da lei, a lei de Moisés, como nós conhecemos hoje. Esse povo viveu o milagre das águas amargas se transformando em água doce. Meu Deus, aleluia. Esse povo viveu o milagre do maná, que vinha todos os dias para alimentá-los. Meu Deus. Esse povo viveu o milagre das codornizes. Esse povo viveu coisas que nenhum outro ser humano na face da terra viveu. Verdade. Esse povo parecia um povo bom, um povo crente, um povo cheio do Espírito Santo, um povo temente a Deus. Eles tinham até um discurso bonito. Enfim, esse povo sabia do cuidado, do zelo e do amor do Senhor pelo seu povo. Esse povo viveu isso. Sabe quando esse povo era escravo no Egito e eles venceram reis e exércitos de guerra, que já sabiam guerrear, já estavam prontos para a guerra. Esse povo viveu esses milagres extraordinários do Senhor. Mas quando todas as vezes eles viviam murmurando e reclamando, mas continuava reclamando e reclamando. Sabe, irmãos, eles viram Moisés ir falar com o Senhor. Eles viam o rosto de Moisés brilhando. Quando Moisés tinha que usar um véu no rosto para que eles não caíssem ali. E eles viram isso. Lá, quando eles estavam escravos no Egito, como que foi que eles saíram de lá? Como que foi que Deus levantou Moisés? Como que foi que Deus chamou Moisés para vir ser o libertador? A palavra do Senhor diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Esse povo sabia orar. Esse povo sabia que Deus podia fazer milagres. E eles oraram lá no Egito e Deus os libertou da escravidão. E agora esse povo vive esses milagres, mas o seu coração continua endurecido. Eles não se converteram ao Senhor. Eles não se entregaram ao Senhor sabendo que Deus era o único Deus. Eles continuavam duros. Eles continuavam murmurando. Só que tinha uma promessa de Deus para aquele povo. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra excelente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Na vida deles. E eles sabiam que Deus era poderoso para cumprir cada uma das suas promessas, porque eles viveram esses milagres. Mas eles continuavam reclamando. Paulo vai falar assim, Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 10:10: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração, a reclamação faz destruir todas as coisas, porque ela dá legalidade ao destruidor. A murmuração é algo muito grave diante do Senhor, porque faz com que todas as coisas ao redor vão sendo exterminadas, eliminadas. Está murmurando, está reclamando, vai ser exterminado. Porque a palavra do Senhor mostra que esse povo morreu no deserto e não adentrou a terra da promessa. Somente Josué e Caleb adentraram
Aleluia. Eles não se contaminavam, eles não murmuravam. Mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Só que 2 entraram na terra da promessa. Meu Deus. Daqueles que saíram, né? Porque aí nasceram novos, porque Deus falou que eles não iam entrar. Nasceram novos e foram Aleluia. os que nasceram no deserto que adentraram na terra. Verdade. Irmãos, o Moisés, a terra prometida, tudo isso que acontece, o Egito, nada mais é do que a sombra daquilo que Cristo é em nós. Aleluia. Cristo é o nosso Salvador. Amém. Que nos Glória a tirou Deus. do Egito, que Amém. nos tirou do mundo e da escravidão. Aleluia. Glória a Deus. Cristo já nos libertou naquela cruz. Amém. E nós temos uma terra da promessa, Amém. a Nova Jerusalém. Glória a Só Deus. que vai entrar. Quem vai entrar na Nova Jerusalém? Jesus diz que a porta é estreita. Aleluia. Que a porta é estreita. Não é fácil, não. Meu irmãos. Deus. Não é reclamando, não é murmurando. Sabe, o Egito tem que sair de dentro de nós. Amém. Não adianta a gente ter discurso de crente. Não adianta a gente saber cantar os louvores da igreja. Isso, para Deus, não faz diferença. O que precisa é um coração quebrantado. Aleluia. Rendido ao Glória a Senhor Deus. Jesus. A Bíblia diz em Números 12, 13: Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E sabe o que acontece com Moisés, irmãos? Deus mandou que ele falasse com a rocha. Deus deu uma ordem muito clara, uma instrução muito clara para Moisés. Teve outras vezes que Deus mandou ferir a rocha. E Moisés feriu a rocha e o povo bebeu água. Mas aqui Deus mandou Moisés falar com a rocha. Moisés feriu a rocha. Meu Deus. A água saiu? Saiu. O povo bebeu água? Sim. Bebeu. Se saciou inteirinho. Entrou na terra da promessa? Não entrou. Moisés, o homem mais manso da terra, daquela época, que trouxe todo esse povo e passou por todas essas situações de reclamação com esse povo, de adoração ao bezerro de ouro, de idolatria, de tudo coisa errada que eles faziam ali, de rebelião de Arão, rebelião de Miriam, rebelião de Corá, Dotã e Abirão. Ele enfrentou todas essas situações e ele permaneceu nisso. Mas aqui, de tanto o povo reclamar na cabeça dele, de tanto o povo falar na cabeça dele, Moisés agora fere a rocha e desobedece uma ordem direta de Verdade. Deus. E por causa disso, Deus o proíbe de entrar em Canaã. Pai. Que radical! Moisés erra uma vez e ele é proibido de entrar na terra da promessa. Ele olha, Deus manda ele subir lá no monte Horebe. Ele olha toda a terra da promessa. Ele implora, a Bíblia diz que ele implora para que o Senhor mude de ideia, para que o Senhor o deixe entrar na terra. E Deus fala: chega, basta, não me incomode mais com este assunto. Meu Deus. Você não vai entrar. Meu Deus. Irmãos, que duro, né? Será que Deus foi injusto com Moisés? Ele pecou uma vez, ele errou uma vez e Deus já o proíbe de entrar na terra da promessa? Aquele povo que só murmurava, tudo bem, eles só murmuravam, só reclamavam. O Egito estava dentro deles, eles adoravam o bezerro de ouro, toda hora eles estavam fazendo rebelião, toda hora eles estavam falando que o Egito era melhor. Cada uma dessas palavras que nós lemos em Números, no início de Números, eles estão afrontando uma promessa de Deus. Eles falam que essa terra não tem figo, que essa terra não tem aquilo, que aqui não tem água, que aqui não tem isso. Eles confrontam cada uma das promessas de Deus para eles. Meu Deus. Esse povo, tudo bem, morre no deserto, vai, só reclama mesmo, então morre no deserto. Mas e Moisés? E Moisés, o homem mais manso da terra?
perdeu a paciência, irmãos. Sabe o que a murmuração faz? A murmuração, ela tira a alegria. A murmuração, ela tira as forças. A reclamação continuamente tira as forças das pessoas. Tanto de quem reclama, quanto de quem está do lado. Às vezes a pessoa está feliz, está empolgada, está alegre, está com um projeto, mas é tanta murmuração do lado dela que ela começa a entristecer o coração. Puxa vida, é verdade. Não vai dar certo. Não tem jeito, não tem como. É tanta gente falando, tanta gente murmurando, que vai tirando as forças das pessoas. E aquela pessoa que estava alegre, que estava empolgada, que estava cheia do Espírito Santo, que falava assim, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, Deus está comigo. Daqui a pouco ela vai murchando, ela vai murchando, ela vai murchando. Já se meu Deus. Já ficou triste, já perdeu a paciência. Moisés ficou com raiva. Como o homem mais manso, fica com raiva, quase com o pezinho na terra da promessa. Mas o povo perdoou tanto de Moisés. Sabe por quê, meus irmãos? Que a Bíblia vai falar que Deus fala para Moisés que ele não vai entrar. Não é porque Deus é injusto. Não é porque Deus estava com braveza, com raiva de Moisés. Não. É porque o nível de intimidade de Moisés com Deus era outro. Não era o nível do povo. A cobrança do povo era uma. A cobrança com Moisés era outra. A Bíblia fala que Moisés viu Deus face a face. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 11. Aleluia. Aleluia. Deus Glória a grande, Deus. aleluia. Êxodo 33, 11, vai dizer assim: Então, Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois, Moisés retornava ao acampamento. Só até aqui. Então, a Bíblia vai falar que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. O nível de intimidade de Moisés com Deus era tão grande que aquele homem viu a glória do Senhor. Aleluia. Ele era cheio da glória do Senhor, a ponto do seu rosto brilhar e as pessoas não conseguirem ficar perto. Por isso a cobrança com Moisés era diferente. Por isso que Moisés afrontou diretamente ao Senhor quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Então Deus o faz ver a terra, mas não permite que Moisés entre. As pessoas, elas têm a ilusão de achar que no último instante Deus vai abrir as portas dos céus, os portões dos céus, das regiões celestiais, e vai deixar todo mundo entrar. Não é verdade, meus irmãos. Ele não vai fazer isso porque ele não vai anular o sacrifício de Jesus na cruz. Amém. Então, se Moisés, que viu Deus face a face, que estava cheio da glória de Deus, cheio da presença do Senhor, não entrou na promessa, o que dirá de nós, pobres mortais, que ficamos aí por aí reclamando todos os dias, insistentemente, e afrontando ao Senhor. Meu Deus. A palavra do Senhor diz: não extingueis o Espírito Santo. Não entristeçais ao Espírito Santo. Grande Deus. Eu quero saber qual de vocês, meus irmãos, aqui, que aguenta fazer algo para alguém e a pessoa só reclamando. Tem alguém aí que gosta da ingratidão? Agora imagine o Espírito Santo que habita dentro de você. O próprio Deus veio habitar dentro de você e o dia inteiro você passa reclamando. O dia inteiro você... Olha, chorar, sentir
a situação, o peso, a angústia, a dor pelas situações é uma coisa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de murmuração, de reclamação. O dia inteiro nada tá bom. Nada tá bom. Se chove é ruim, se faz sol é ruim, se tá frio é ruim, se faz calor é ruim, se o arroz está salgado é ruim, se o arroz está sem sal é ruim, se o arroz está cozido demais é ruim, se o arroz não está cozido é ruim. Estou dando alguns exemplos do dia a dia. Verdade. Se o ônibus está cheio é ruim, se o ônibus atrasa é ruim. Eu acho que é ruim atrasar, né? Mas é uma reclamação constante, é uma reclamação constante, é uma reclamação constante. E aí, você vai ficar ao lado de uma pessoa assim, 24 horas? Será que o Espírito Santo também gosta disso? Meu Deus. Não extinguais o Espírito Santo de Deus. Jesus. Irmãos, nós temos que ter uma maturidade com o Senhor. Aleluia. Porque todos aqui já receberam Jesus, já são cheios do Espírito Santo. Tem coisas que não nos cabem mais. Amém. O sapato que você usava aos 7 anos de idade é o mesmo que você usa agora? Não. É o mesmo número? Não. Não te cabe mais. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino e fazia coisas de menino, é o que Paulo fala. Mas agora eu não sou mais menino. Amém. Glória a Deus. A reclamação e a murmuração do povo contaminou Moisés. Eu não estou dizendo que Moisés não foi salvo, viu, irmãos? Porque a Bíblia vai falar lá em Mateus 17, você pode abrir comigo? Moisés morreu, foi para o céu e claro que ele virá. Amém? Amém. Quem está no céu ou que ele virá? Eu confundi aqui. Moisés, vamos lá em Mateus. Moisés, ele entrou nos céus, ele viu a Nova Jerusalém, ele habita com o Senhor, até que o Senhor venha nos buscar e todos nós vamos estar juntos. Mas o que eu estou dizendo é que Moisés não viveu a concretização da promessa. Quantas promessas, irmãos, nós mesmos pegamos uma pá, cavamos um buraco e enterramos ela lá. Verdade. E esse buraco é o da murmuração e o da reclamação. Meu Deus, é isso mesmo. E a gente se afunda lá. Significa que você não vai para o céu? Claro que não, irmãos. Você aceitou Jesus, a Bíblia fala que é o Senhor, através do Senhor Jesus é que nós vamos para o céu. Então você aceitou Jesus, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas há promessas que não se realizam por causa da murmuração e da reclamação. Lá em Mateus 17, de 1 a 3, vai dizer assim: a transfiguração de Jesus. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Aqui mostra que Moisés foi para o céu. Amém. O seu corpo também estava transfigurado. O corpo de Jesus foi transfigurado na frente dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Então Moisés entrou nos céus. Aleluia. Moisés está com o Senhor. Aleluia. A Bíblia vai falar lá no livro de Apocalipse que nos últimos tempos ele virá. Ele vai ser uma das testemunhas. Acredita-se que é Moisés e Elias que virá como as testemunhas. Olha como é poderoso. Abre comigo no livro de Apocalipse. Aleluia. O que diz lá sobre Moisés. Para vocês terem uma noção que isso não tem nada a ver com ir para o céu ou não. Apocalipse 11, verso 6. Está falando das duas testemunhas que virão. Amém? Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizaram. Tem autoridade também sobre as águas
céu. Olha a autoridade desses testemunhos. Olha a autoridade de Moisés aqui. Olha o que Moisés vai fazer. Quando ele abrir a boca dele, o que ele falar vai acontecer. Seja nos céus, vindo ou não vindo água, seja na terra, ordenando as coisas sobre a terra, seja o que for. Tamanha autoridade que esse homem tem. Amém. Esse homem viu Deus face a face ainda humano. Imagine um corpo transfigurado. Aleluia. Mas este homem não entrou na terra de Canaã. Ele morreu e não viveu a promessa. Meu Deus. Tem um amor que fala que enquanto eu não viver as promessas eu não morrerei, morre sim. Moisés morreu, morre sim, fica iludido. Eu não morrerei enquanto não viver, fica iludido ainda na reclamação, nas obras da carne, nas situações erradas, porque não vive promessa nenhuma. O povo reclamava, murmurava, ainda adorava os deuses do Egito, ainda tinha o Egito dentro deles. Eles saíram do Egito, o Egito não saiu deles e eles morreram no deserto. Ou seja, se eu não for convertido de verdade, eu fico. Porque os céus, irmãos, nada tem a ver com carteirinha de crente. Os céus nada tem a ver com cargo de crente. Aliás, no céu nem isso tem, irmãos. Lá não tem o pastor, o apóstolo, não sei, lá não tem nada disso. Verdade. Já todo mundo é filho. E aqui também, todo mundo é filho. Aqui é só coisas burocráticas, né? Eclesiásticas que Paulo colocou para que a igreja fluísse bem. Amém? Amém. Então, essas coisas não salvam. Essas coisas não garantem nada. Verdade, meu Deus. Sabe, irmãos? Para entrar lá nos céus é pelo sangue de Jesus. Amém. Para entrar lá no céu é Aleluia. todos os dias negar a si mesmo e continuar caminhando. Amém. Aí reclama de tudo. Nada nunca tá bom. Irmãos, aí tem que ver se não tem um problema. Tá reclamando que nada tá bom porque você está passando por um problema, está frustrado com você mesmo, com a sua vida, com a sua situação, e aí desconta em todo mundo, e aí tem então um problema que precisa ser solucionado. Porque problemas, irmãos, eles não fazem assim, plim, e acabou. O problema tem que ser resolvido. Quando você estava na escola e tinha que resolver o problema de matemática, adiantava você falar não sei? Tinha uma fórmula, você tinha que aprender a resolver o problema. Então o problema ele precisa ser confrontado e resolvido. Não adianta colocar por debaixo do tapete porque ele volta, porque ele continua. Então resolva. Se o seu problema é esse, resolva. Aí, se não é isso, você está reclamando porque nada está bom para você mesmo, então você precisa ver com o Senhor. Senhor, eu não quero ser igual aquele povo. Senhor, converte o meu coração ao Senhor. Senhor, muda as palavras da minha boca, porque Isaías teve as palavras da boca dele mudadas. Glória a Deus. Pelo Senhor. Amém. A palavra do Senhor diz em Salmo 141, verso 3, Senhor, põe um guarda na minha boca. Amém. Ou seja, tem hora que você tem vontade de falar, mas que o Senhor põe um guarda na sua boca e você não fale. Não ofenda ao Senhor, não ofenda a promessa de Deus, não murmure contra as coisas que você está passando ou contra o lugar que você está. Nada tá bom. E aí, eu acho que o Adriano que postou um negócio, meus irmãos, não é mesmo não, viu? É verdade. Reclamou disso, acabou. Reclamou daquilo, acabou. Mas a Bíblia diz que isso é verdade. Porque a Bíblia diz que o destruidor vem. O exterminador vem. Reclama que vai perder. Deus. Não é praga, irmãos. É Bíblia. É Bíblia. Paulo disse isso para a igreja de Coríntios. Paulo deixou escrito isso para a gente. A palavra do Senhor nos mostra que Moisés não entrou na terra da promessa e que o povo morreu lá no deserto. Por causa da murmuração. Verdade. Então, meus irmãos,
esse homem tão cheio da glória de Deus não entrou na terra prometida. Não seja o povo que murmura. Não seja o povo. Aquele povo reclamão, murmurão, nada tá bom, nada satisfaz. Aí você precisa buscar o Senhor em oração. Aleluia. O Senhor quebrante o seu coração. Aleluia. Converta o seu coração de verdade ao Senhor Jesus. Para que o Senhor mude as palavras da sua boca. Porque o coração quebrantado, o Senhor não despreza. Aleluia. Amém? Não há pecado que o Senhor não possa Aleluia. perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus. E sabe quem blasfema contra o Espírito Santo? Quem sabe que a obra é dele e fala que não é. Verdade. Que acredita a demônios na obra que é do Espírito Santo, mas não por ignorância. Uma pessoa que tem consciência que é do Senhor. Meu Deus. Amém? Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não seja um povo que murmura. E segundo, não haja com raiva, porque a murmuração te contaminou, como Moisés fez. Moisés agiu na raiva, agiu na ira, e a Bíblia diz porque não creu. Moisés, porque você não creu. Olha como que é, Moisés não creu. Aquele homem que pôs um cajado e o mar se abriu, não creu para falar com uma rocha, o mesmo que já tinha vivido milagres de água saindo da rocha. Meu Deus. Deus vai falar para ele, porque você não creu. Ele não entrou. Então não deixa com que a raiva e a contaminação da murmuração do outro contamine o seu coração e você perca as suas forças e a sua alegria de fazer a vontade do Senhor. Amém. De fazer a obra do Senhor, de cumprir o chamado de Deus, porque os outros estão reclamando ao seu redor. Não dê ouvidos, tampa os ouvidos, fecha a boca e saia do meio. Deus. Por me chamar de sem educação, é melhor as pessoas te chamarem de sem educação por não se assentar na roda dos escarnecedores, do que você não viver a realização das promessas de Deus. Aleluia. Só você sabe o quanto dói não viver cada uma das promessas de Deus na sua vida. Verdade. Mas se você se deixar contaminar, você não vive essa promessa. Verdade. E tantas pessoas frustradas, tantas pessoas prisioneiras, tantas pessoas no cativeiro da reclamação e da murmuração. Porque perderam a alegria, perderam a fé, perderam a esperança, perderam as forças. Meu Deus. Porque nada estava bom para os outros e acabou contaminando aquela pessoa. Verdade. Não tinha nada a ver com isso. Irmãos, o seu autor e consumador da sua fé é Jesus Cristo. Aleluia. Não é A, não é B, não é C. Glória a Deus. Não é aquilo. Amém? Não deixe que a murmuração tome conta da sua boca. Sabe o que significa murmurar? Significa difamar, caluniar, resmungar, falar mal de alguém ou de alguma coisa. Não fala mal de ninguém, mas fala das coisas, as coisas também é murmurar. Então não deixe que a murmuração tome conta da sua boca, no seu dia a dia. Não reclame do seu trabalho, não murmure do seu trabalho. Não reclame da sua casa, da sua família, não murmure dentro da tua casa. Meu Deus. Reclama porque tem que lavar louça, reclama porque tem que varrer o chão. Falar que está cansado, irmão, porque você trabalhou o dia todo e ainda tem esses afazeres, é uma coisa. Agora, toda hora reclamar e fazer da sua casa um lugar de peso, já não cabe mais. Não cabe mais. Porque você já é um lavado e remido no Aleluia. Glória a Deus. Há alguns anos. Glória a Você Deus. não aceitou a Jesus Cristo ontem. Você já é um lavado e remido no sangue do Senhor. Aleluia. há alguns anos. Oh, glória. Já está em Aleluia. outro nível, como Moisés estava. Amém. Então a cobrança é outra. Verdade. Então a situação é outra. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Verdade. Amém? Amém. Então, meus irmãos, não deixe que a contaminação faça com que você entregue aquilo que o Senhor te deu na mão do destruidor.
Não deixe que a reclamação tome conta da sua vida e vá minando as suas forças e a sua alegria. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que vocês vão andar dentro das suas casas saltitando como que é aquele bichinho que saltita lá, a ovelha. Vai ficar saltitando dentro da sua casa como uma ovelha. Que cara, outro dia eu vi a pessoa falando: ai, eu agradeço pela louça que eu lavo. Eu não agradeço não, meu irmão. Eu lavo a louça que tem que lavar. Eu reclamo, mas não agradeço, que é outra história. Ai, que eu agradeço pela roupa suja que eu tenho que lavar. Não, irmãos, eu não agradeço roupa suja nenhuma. Eu lavo porque tem que lavar. Eu não estou falando que aqui a gente tem que fazer um teatrinho dentro de casa, não. Ai, eu vou viver de sorriso daqui e aqui. Não é isso. Eu estou falando de realidade de vida. Parar de reclamar, parar de murmurar, parar de xingar, parar de difamar, parar de falar mal dos outros, parar de falar mal das coisas, parar de nada presta, nada tá bom, ninguém presta. Você já viu a pessoa que ninguém presta para ela? Como é insuportável ficar perto dessa pessoa? Porque ninguém presta para ela. E será que ela presta para os outros? É difícil. Outro dia eu falei com uma pessoa: para de reclamar, você está soltando, parece soltando um bom para tudo quanto é canto, alguém vai escutar e você vai se dar mal. Para de reclamar. Toda hora ela está me falando umas coisas pesadas lá no trabalho. Não deu outra, irmãos, não deu outra. Ela está pagando as consequências. E aí adiantou falar? Adiantou pedir para ela parar? Não adiantou. Aí depois ela se coloca, a pessoa que tanto reclama, depois se coloca no lugar de vítima. Mas ela é vítima de quê? Igual o peixe, que morre pela boca. E a gente é crente, sabe disso, e por que a gente faz? Não é verdade, irmãos? Que Deus converta o nosso coração. Amém. Glória a Deus. Nos dê sabedoria para viver. Que Deus coloque um anjo à porta da nossa boca. Amém. Meu Deus. E aquela pessoa que aceita fazer 20 coisas, só que ela não consegue fazer 20 coisas. Ela consegue fazer 5, mas ela tem vergonha de falar que consegue 5. Então ela aceita fazer 20 coisas. E depois o que ela faz? Senta, chora, reclama, fala um monte, porque ela não vai dar conta. Mas alguém mandou ela dar conta de tantas coisas? É simplesmente falar, conversar. Eu não consigo fazer tantas coisas, preciso de ajuda. Sabe, irmãos, a comunicação com Deus e com o próximo resolve uma multidão de problemas. Verdade. Só que às vezes a gente se cala, não conversa, vai acumulando de coisas e aí a gente não aguenta, sucumbe. Por quê? Porque nem Deus pediu para você fazer tanta coisa. Foi você que saiu pegando, vou fazer tudo. Entende? Que isso nada tem a ver com fazer o propósito e a vontade do Senhor. Irmãos, vamos parar de reclamar? Vamos parar de murmurar? Vamos orar ao Senhor, porque se aquele povo, em vez de perturbar Moisés, tivesse dobrado o joelho e orado, ia vir água de tudo quanto é canto. Não era só da rocha, ia vir de qualquer lugar. Mas eles não oraram. Eles preferiram ir lá falar na cabeça de Moisés. Será que não tem coisa que está na hora de você resolver, de você orar, de você clamar ao Senhor e mudar a história da sua vida para entrar na terra da promessa? Aleluia! Glória a Deus! Será que nós não temos andado em círculos, simplesmente por causa da murmuração e da reclamação? O Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele tem coisas novas, que Ele tem coisas grandes, que Ele tem coisas ocultas. Aleluia. Para nos revelar, para falar conosco. Sabe que o Senhor está em outro nível, irmãos, e Ele quer nos levar a esse nível. Mas como chegar lá? Nisso que o Senhor tem para nós, se nós estamos tão rasos aqui na murmuração e na reclamação. E nós, irmãos, precisamos não nos contaminar com a reclamação do outro, que nada tem a ver conosco, mas aí a pessoa fala tanto que aquilo vai entristecendo o seu coração. Se afaste, não se sente: ah, mas eu tenho que ficar com todo mundo, amar todo mundo, abraçar todo mundo. A Bíblia diz: não
senta, está reclamando, está falando mal, está murmurando, sai de perto. Verdade. É, Deus. Não fica, deixa a pessoa falando sozinha e sai de perto. Porque senão, irmãos, você não é super poderoso não. Verdade. Moisés viu a glória de Deus e não entrou na promessa. Aí você fica lá e contamina com eles. Verdade. Então, o Senhor, Ele tem realização de cada promessa que Ele te falou. Amém. Mas, ó, tem hora que tem que fechar um pouquinho. Verdade. Tem hora que tem que pôr um zíperzinho na boca. Uma vez, irmãos, eu estava andando na rua e eu olhei a placa de uma igreja e na placa dessa igreja tinha um desenho de uma mão, da mão de Deus, que eles estavam ali desenhando. Eu falei assim, dentro da minha cabeça, eu falei assim, até parece que a mão de Deus está ali. Irmãos, na hora que eu terminei a frase, eu senti meu coração entristecer, angustiar, e eu andando com aquilo, foi passando os dias, e eu, ai Senhor, eu não devia ter falado aquilo. Na igreja do Senhor. É. Eles praticam coisas que não deveriam, que não estão em acordo com a palavra, tal, as lideranças praticam. Mas eu não deveria falar que a mão de Deus não estava naquele lugar. Porque a palavra do Senhor, quando Abraão vai orar, né, ele fala assim, Senhor, mas se tiver, eu não lembro os números, 100 justos, o Senhor vai destruir a terra? Não, não vou. Se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir a terra? Não, não vou. Então naquele lugar tem justos buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. Aleluia. Quem sou eu para falar que a mão de Deus não está naquele lugar? Só que o Espírito Santo me falou na hora, né? Me tocou na hora, porque eu feri diretamente ao Senhor. Eu não poderia fazer isso. Eu pedi perdão ao Senhor, me arrependi. E até um dia eu entrei lá para pedir oração por uma pessoa. Fui lá, orei, pus o nome da pessoa na oração. E as pessoas que me receberam muito bem e oraram pela pessoa que eu estava pedindo. Então, irmãos, nem isso nós podemos fazer. Quem somos nós para ficar falando Deus está aqui, Deus não está ali, Deus faz, Deus não vai? A não ser, lógico, que a pessoa está pecando lá, fazendo uma coisa pecada na sua frente. Aquela autoridade está errada. Não significa que o Senhor não age na vida dos justos que estão ali. Amém? Existe uma grande diferença. Então, meus irmãos, não reclamem, não murmurem e também não reclamem que eu passei do horário, que são 8h07. Aleluia. A palavra foi certinho, né? Amém. Vamos orar, irmãos, vamos nos colocar de pé. Aleluia. Se você, porque irmãos, tem que ser de você. De você. Não pode ser eu por você. Tem que ser você. Se você quiser colocar a mão no seu coração e pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que você murmurou, que você reclamou e você não está vivendo as promessas do Senhor, você peça perdão ao Senhor. Amém? Você peça perdão ao Senhor, porque Ele é poderoso para te perdoar. O sangue de Jesus é poderoso para te purificar, para te transformar e para te fazer viver as novas coisas do Senhor na sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na sua presença, Jesus. O Senhor está neste lugar. Quando o Senhor traz a sua palavra, é para nos alinhar à sua vontade, é para nos colocar no centro da sua vontade, do seu querer. Senhor, nós renunciamos, Senhor, toda murmuração, toda reclamação.
Pai. sabor